Glória a Deus. Vamos comigo, GD. Povo de Deus. Esse vídeo, ele é para muitas pessoas. Geralmente eu gravo quando uma pessoa me procura, mas são várias pessoas que falam deste assunto. Então, eu quero ler uma palavra que fica no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a pergunta é: o que é a morte? A morte é a separação dos vivos para os mortos. Então, na morte, uma pessoa, ela toma seu destino eterno. Ela vai e toma seu destino. E quando uma pessoa morre, ela não deixa de existir. Ela continua a viver. Para muitas pessoas, fica na lembrança. É uma pessoa que viveu com você a vida inteira, até mesmo sua mãe e seu pai, não tem como você apagar e esquecer. Mas existe uma diferença. A diferença é dela viver perto de Deus ou longe de Deus. Então, assim, não existe reencarnação. Existe o céu e existe o inferno. E a Bíblia diz, em Eclesiastes 12, 7, que foi o versículo que eu li, que o verdadeiro eu volta para Deus. E o seu espírito, ele volta para a presença de Deus. Ou ele fica eternamente separado de Deus. Então, existe que nosso eu, nossa carne volta para o pó, mas o nosso espírito, ele volta para Deus. Então, assim, eu disse que existe dois caminhos. Então, existe o caminho que vai te levar para perto de Deus e vai existir o caminho que vai te levar a ficar separado eternamente de Deus. Então, há coisas assim que você acha que é delírio. Você vê alguém que morreu lhe chamando em sonho e nem sempre é o subconsciente. Existem esses espíritos que se fazem passar por pessoas. E esses espíritos conhecem a pessoa. Sabe como é que ela falava, como ela andava, como ela se portava, como ela se vestia. E ele vem na forma dele. Então tem uma palavra, uma parábola, que fala do rico e do Lázaro. E a Bíblia diz que o rico, ele estava em tormento no fogo. E ele pediu para que Abraão mandasse Lázaro molhar a ponta do seu dedo, para que saciasse a sua sede. E a Bíblia é muito clara quando Abraão diz que isso não pode acontecer. A Bíblia é muito clara quando diz que existe uma grande separação. E nesse mesmo texto, ele pede para que Abraão mande Lázaro ir lá até com seus irmãos e dizer para os seus irmãos para que eles se consertem, para que eles mudem as suas atitudes. Aquilo que a gente sempre diz, né? O crente é sempre taxado como chato, e para nossos familiares mesmo. Então, assim, ele agora está num abismo, numa situação, e ele quer que Abraão mande Lázaro ir ter com seus irmãos e dizer o que está acontecendo. Só que existe uma grande separação. Não tem como, não é possível. Não é possível. Então, todo sonho onde aparece um familiar é uma lembrança. É uma coisa que você viveu, vivenciou, e agora você sonha com isso, com algo que muitas vezes é aquele familiar, ele quer me comunicar, ele quer, muitas vezes a gente sonha assim. A gente sonha com uma pessoa que já morreu, que você conversou com ela a noite inteira. Muitas vezes tem relatos de pessoas que dizem, pessoas ter morrido, que pedem algo num sonho. E eu quero te dizer que não há comunicação. Abraão é muito claro quando ele diz para aquele homem que
Porque existe esse abismo que não tem como, porque foi deixado os seus profetas na terra. Não tem como uma pessoa que está lá voltar para dizer o que está acontecendo. Então, assim, mas existe, pastor, o purgatório? Não, não existe. Não há respaldo bíblico. Não há arrependimento depois que morre. Isso não existe. Né? Não existe. Não tem respaldo nenhum. Nunca vi em lugar nenhum que uma pessoa venha se arrepender depois que morre. Então não há em nenhum lugar na Bíblia que uma pessoa morre e tem um lugar para ela passar e lá ela se arrepender do que ela fez em vida. Isso não existe. Então, assim, tem uma palavra que fica lá em Hebreus, que ela vai falar do juízo, né? Do juízo de Deus. E também tem essa palavra no livro de Lucas 16, que eu acabei de relatar, né, no 25 e no 26, que existe uma separação muito grande. Há um abismo muito grande, não tem como. Então, pastor, você está me dizendo que a pessoa que aparece nos meus sonhos não é um familiar meu? Não. É um espírito do engano querendo entrar na sua vida. Mas, pastor, eu sonhei com a minha mãe, ela falou comigo. E você ficou como depois disso? Certamente depressiva. Isso? Não ficou depressiva depois de um sonho como esse? Como é que minha mãe morre e eu converso com ela, ela me corrige, ela me pede algo? A única coisa que pode acontecer depois de um sonho como esse é você ficar depressivo. Então, Então, todo mundo que vive tendo esse tipo de sonho, você pode observar que ele é uma pessoa vazia, depressiva, tem ansiedade, tem pessoas que têm síndrome do pânico. Então, assim, a pessoa me procurou e falou assim, olha, pastor, minha mãe já morreu e ela não servia a Deus. Para onde ela foi? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nessa tarde. Só quem pode julgar é Deus. Ou seja, vamos parar de julgar, pois o juiz é Deus. Amém? Então, assim, não tem como você afirmar que uma pessoa vai para o inferno. Existe o abismo, existe o voltar do Espírito para Deus, existe o estar perto de Deus e existe o estar longe de Deus. Mas isso não quer dizer que o estar longe de Deus é estar diretamente no inferno. Não, isso não é dessa maneira que muitos dizem. Então, nessa tarde, que você possa vigiar no seu julgamento, porque ninguém pode afirmar que fulano foi para o inferno. Amém? Então, assim, eu não sei qual é a religião que você professa, mas de uma coisa eu te garanto, ninguém pode julgar. A única pessoa que eu sei que pode julgar é o juiz. Amém, queridos? Então, nessa tarde você tenha sido abençoado com essa palavra. Se você tem tido sonhos com pessoas que já morreu, te pedindo algo, quer dizer que é o espírito do engano. Não tem como. Então, que nessa tarde o Senhor possa trazer para você um esclarecimento disso que está acontecendo. Não tem como você estar tendo conversa a noite inteira com quem já morreu. Amém? Isso é o inimigo querendo bagunçar, brincar com sua cara. Tá? Então, que você possa dar uma curtidinha aí no nosso vídeo. Que esse vídeo venha ter te ajudado, que o Senhor possa verdadeiramente estar respondendo às suas expectativas. Amém? Curte, se inscreva no nosso canal e nos ajude aí a falar do amor de Deus.